Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Sanções disciplinares. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo. Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: advertência, repreensão, prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda a 8 horas. Suspensão de até 10 dias, reforma disciplinar compulsória, demissão, perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Poderão ser aplicadas independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas as seguintes medidas: cancelamento de matrícula com desligamento do curso, estágio ou exame, destituição do cargo, função ou comissão, movimentação de unidade ou fração. Quando se tratar de falta ou abandono de serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar transgressão, independentemente da sanção disciplinar. As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado e o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação extensiva, salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo CEDEMU. O corregedor da instituição militar, o comandante da unidade, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade, CEDEMU, o presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar e o encarregado de inquérito policial militar, IPM, poderão solicitar ao comandante-geral a disponibilidade cautelar do militar. Por ato fundamentado de competência indelegável do comandante-geral, o militar poderá ser colocado em disponibilidade cautelar nas seguintes hipóteses: quando der causa grave escândalo que comprometa o decoro da classe e a honra pessoal; quando acusado de prática de crime ou de ato irregular que efetivamente concorra para o desprestígio das instituições militares e dos militares. Para a declaração de disponibilidade cautelar, é imprescindível a existência de provas da conduta irregular e indícios suficientes de responsabilidade do militar. A disponibilidade cautelar terá duração e local de cumprimento determinado pelo comandante-geral e, como pressuposto, a instauração de procedimento apuratório, não podendo exercer o período de 15 dias, prorrogado por igual período, por ato daquela autoridade, em caso se reconheça a necessidade. A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vencimentos e vantagens integrais do cargo. A advertência consiste numa admoestação verbal ao transgressor. A repreensão consiste em uma censura formal ao transgressor. A prestação de serviço consiste em uma atribuição ao militar de tarefa preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a 8 horas, sem remuneração extra. A suspensão consiste em uma interrupção temporária do exercício do cargo, encargo ou função, não podendo exceder a 10 dias, observado o seguinte: os dias de suspensão não serão remunerados. O militar suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função. A aplicação da suspensão obedecerá aos seguintes parâmetros conforme o total de pontos apurados: de 21 a 23 pontos até 3 dias, de 24 a 25 pontos até 5 dias, de 26 a 28 pontos até 8 dias, de 29
a 30 pontos até 10 dias. A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional de conveniência da administração que culmina no afastamento do militar de ofício do serviço ativo da corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos 15 anos de serviço efetivo. Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular, ter sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, transitado e julgado na justiça comum ou militar, ou estiver cumprido pena, cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar e o decoro da classe, nos termos do inciso 2 do artigo 64, assim conhecido em decisão do processo administrativo disciplinar. A demissão consiste no desligamento do militar da ativa dos quadros das instituições militares nos termos do Estatuto e deste Código. A demissão pune determinada transgressão ou decorre da incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e somatório das sanções indique sua inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da instituição. Ressalvado o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 42 da Constituição, a demissão de militar da ativa com menos de 3 anos de efetivo serviço, assegurado o direito da ampla defesa do contraditório, será precedido do processo administrativo disciplinar sumário, PADS, instaurado quando da ocorrência das situações a seguir relacionadas. Incidência em falta disciplinar de natureza grave para o militar classificado no conceito C. Prática de ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe, independente do conceito do militar. No PADS, as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo acusado ou seu procurador legalmente constituído, no prazo de 5 dias úteis do final da instrução. É assegurada a participação da defesa na instrução por meio do requerimento da produção de provas que se fizerem necessárias, cujo deferimento ficará a critério da autoridade processante, e do rolamento de até 5 testemunhas. O acusado e seu defensor serão notificados por escrito, com antecedência mínima de 24 horas de todos os atos instrutórios, sendo que no caso de seu interrogatório esse prazo será de 48 horas. É permitida a defesa, no momento da qualificação, contraditar a testemunha, bem como, ao final do depoimento, formular perguntas por intermédio da autoridade processante. Aplica-se ao PADS no que couber as normas do processo administrativo disciplinar. O prazo para a conclusão do processo sumário será de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias. A demissão do militar da ativa com no mínimo 3 anos de serviço ocorrerá por proposta da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, CEPAD, ressalvado o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 42 da Constituição da República. A perda da graduação consiste no desligamento dos quadros das instituições militares. Será aplicado o cancelamento de matrícula, com desligamento do curso, estágio ou exame, conforme dispuser a norma escolar própria, aos discentes do curso das instituições militares, observado o dispositivo no artigo 34 e no 64, dependendo de seu tempo de efetivo serviço. O discente nas instituições militares estaduais, que era civil, quando de sua admissão, ao ter cancelado sua matrícula e ser desligado do curso, observado seu dispositivo no artigo 34 e no artigo 64, será também excluído da instituição. Quando o militar incorrer em ato incompatível com o exercício do cargo, função ou comissão, será destituído independentemente da aplicação de sanção disciplinar, nos termos do inciso 2 do artigo 25. A sanção será aplicada com justiça, serenidade, imparcialidade e isenção. O ato administrativo disciplinar conterá a transgressão cometida
em termos concisos, com relatório objetivo dos fatos e atos engesados na transgressão. A síntese das alegações de defesa do militar. A conclusão da autoridade e a indicação expressa dos artigos e dos respectivos parágrafos, incisos, alíneas e números, quando couber, da lei ou da norma em que se enquadre o transgressor e que se tipifiquem as circunstâncias atenuantes e agravantes, se existirem. A classificação da transgressão, a sanção imposta, a classificação do conceito que passa a ter ou em que permanece o transgressor. O militar será formalmente cientificado de sua classificação no conceito C. O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação pronto na unidade. Competência para aplicação. A competência para aplicar a sanção disciplinar no âmbito da respectiva instituição militar é atribuição inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo deferida ao governador do estado e ao comandante-geral em relação àqueles que estiverem sujeitos a este código, ao chefe do Estado-Maior na qualidade de subcomandante da corporação em relação aos militares que são subordinados hierarquicamente, ao corregedor da instituição militar em relação aos militares sujeitos a este código, exceto ao comandante-geral, chefe do Estado-Maior, chefe do gabinete militar, ao chefe do gabinete militar em relação aos que servirem sob sua chefia ou ordens, aos diretores e comandantes de unidades de comando intermediário em relação aos que estiverem sob sua direção, comando ou ordens dentro do respectivo sistema hierárquico, aos comandantes de unidade, chefes de centros e chefes de seção do Estado-Maior em relação aos que estiverem sob seu comando ou chefia. Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais de uma unidade, caberá ao comandante imediatamente superior, na linha de subordinação, apurar ou determinar a apuração dos fatos, adotar as medidas disciplinares de sua competência ou transferir para a autoridade competente o que lhe escapar à alçada. Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o militar, conhecerem da falta, competirá ao de posto mais elevado punir, salvo se essa entender que a punição cabe nos limites da sua competência da autoridade. No caso da ocorrência disciplinar, na qual envolve militares das Forças Armadas e militares estaduais, a autoridade competente das instituições militares deverá tomar as medidas disciplinares referentes àqueles que lhes são subordinados. A competência de que se trata esses artigos, em seus parágrafos 1 e 2, será exercida também pelo corregedor da instituição militar respectiva. As autoridades mencionadas no inciso 1 e 2 do artigo 45 são competentes para aplicar a sanção disciplinar a militar que estiver à disposição ou a serviço do órgão do poder público, independentemente da competência da autoridade sob cujas ordens estiver servindo para aplicar a sanção legal por infração funcional. A autoridade que tiver de ouvir militar ou que lhe houver aplicado sanção disciplinar requisitará a apresentação do infrator, devendo tal requisição ser atendida no prazo de 5 dias após o seu recebimento. Anulação. A anulação da punição consiste em tornar totalmente sem efeito o ato punitivo, desde sua publicação, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade, CDMU. Na hipótese da comprovação da ilegalidade ou injustiça, no prazo máximo de 5 anos da aplicação da sanção, o ato punitivo será anulado. A anulação da punição eliminará todas as anotações nos assentamentos funcionais relativos à sua aplicação. São competentes para anular sanções impostas por elas mesmas ou por seus subordinados autoridades discriminadas no artigo 45.